Boa noite, pessoal. Tá todo mundo entrando, tudo bem? Eu tô. Vamos só esperar um pouquinho, já vamos começar a nossa live. Vamos esperar a nossa convidada, a Rosa Camila, entrar também, para que a gente consiga inseri-la aqui na live. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Adriane Batiston, Anjo Veiga, Cíntia. Ô, gente, bom encontro, né? Pra gente que tá tudo à distância, todo mundo com saudade. Tá bom o áudio? Se tiver ruim, é a primeira live da Benfísio e é a minha primeira live também. Então, se vocês... Aí, Rosa entrou. Vamos chamar a Rosa para participar com a gente. Só um pouquinho, gente. Tô aqui tentando... Só um pouquinho, pessoal. Tô aqui ainda na luta. Desfixe seu comentário. Aí, solicitação com Rosa. Ué, gente, tá aqui? Não sei por que tá aqui que a Rosa não pode participar. Solicitações. Não tô conseguindo selecionar você, Rosa. Com outra pessoa. Agora sim. Pronto, vamos só esperar a Rosa conseguir entrar agora. Bom, estamos em tempo ainda. Aí, Cheguei! desculpa, Rosa, aqui. Tava ficando tenso, hein, Laís, aí? Eu tô apanhando aqui, pessoal. Eu preciso, quase que eu chamei os universitários já para me ajudar. Gente, é a nossa primeira live, né? A minha é da Laís, então vamos precisar da ajuda de todos. É tudo primeiro, da Benfísio. É a Da primeira live Benfi. que tô vendo. Eu tenho uns apoiadores que estão dando risada aí. E Então, aí, tudo podemos jóia? abrir. Rosa, você tá bem? Tudo Tô jóia? bem, graças a Deus. Um monte Tudo de jóia. gente já entrou. Então, vamos começar, né? Vamos Porque a sim. gente tem, pessoal, só 1 hora de live é limitada pelo Instagram, né? Então, a gente precisa organizar o que a gente for conversar nesse tempo e eu vou, então, fazer uma apresentação muito rápida da proposta, né? Do que nós vamos fazer aqui hoje. Então, é uma live da Benfísio, é a primeira de muitas, a gente espera, da Associação Brasileira de Ensino e Fisioterapia, para quem não conhece. A nossa intenção com essas transmissões é conseguir maior aproximação, tanto dos associados, quanto das pessoas que ainda não são associadas, mas que também podem participar e compartilhar com a gente de conhecimento, né? Nossa ideia é trazer um conhecimento compartilhado. Então, a gente está com essa proposta de papo com a Benfísio, ou papo a Benfísio. É uma proposta que vai acontecer quinzenalmente, sempre com um convidado. Pode ser que tenha alguém da coordenação nacional e um convidado. Pode ser que a gente trabalhe com 2 convidados. Então, fiquem à vontade. Inclusive, quem quiser participar das próximas lives, entre em contato conosco, se apresente, se inscreva e vamos participar aí. É um bate-papo, né? A nossa ideia é compartilhar e, a partir daí, ir produzindo coletivamente.
O meu nome é Laís Souza, eu sou professora do curso de fisioterapia da UFMS. E então, essa live de hoje, a gente tem essa pretensão de conversar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Tem muita dúvida, muita gente querendo ajuda, um palpite, conhecimento, ideias. Então, a gente resolveu se reunir aqui para trocar ideia, tirar dúvida, conversar sobre como é que a gente se vira nesse momento de pandemia que começou de repente, né? E a gente acabou sendo pego aí de surpresa e tendo que dar continuidade com as atividades de alguma forma. Eu vou pedir para a Rosa, então, se apresentar. Se apresenta a Rosa para a gente, antes de começar a conversa. Gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com a Laís, né? Queria primeiramente agradecer o convite da Benfísio, né, para estar fazendo essa primeira live, esse primeiro bate-papo. É a minha primeira live também. Então, assim, é uma alegria, mas é um desafio, né, Laís, para a gente estar aqui na tecnologia. Mas é um desafio que está sendo dado a todo mundo, né? A toda a população hoje, a lidar com as tecnologias, né, de comunicação, de informação. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui de coração aberto, né, para a gente bater um papo, para eu compartilhar as minhas experiências, né, o que eu venho fazendo. Eu sou aqui do Nordeste, a Laís é lá do Centrão. Então, a gente vai poder trazer algumas experiências da nossa região também, né, logo regionais, e das nossas universidades, das instituições de ensino que a gente faz parte. Então, para quem não me conhece, eu sou Rosa Camila, sou professora do curso de fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa, Unip, né, na Paraíba. Estou aqui para bater esse papo com a Benfísio. Sou a benfisiana, viu? Sou docente desde 2008 e nesse mesmo ano que eu comecei a minha carreira docente, eu fui para o encontro da Benfísio, né, nacional, e desde lá sou a benfisiana e tenho aprendido muito o meu ser docente, as minhas práticas docentes, junto com a Benfísio. Então, você que é docente da fisioterapia, que ainda não é associado, né, não só se associe, mas participe dos fóruns, venha compor essa grande família. Isso mesmo, pessoal. A Rosa é a benfisiana das boas. Frequente todos os eventos, né? Todos os congressos. É muito Todos bom. os congressos. Sou fiel mesmo. E por isso a gente está aproveitando também, já aproveitar essa live para a gente se encontrar, né, Rosa? Que esse ano vai ser difícil, né, da gente se ver. Verdade. Enfim, gente, então vamos começar a falar, né, sobre o que a gente veio dizer aqui. Qual que é a nossa proposta? Então, tem uma questão conceitual que a gente nem vai se aprofundar, mas a gente acha interessante discernir para quem está nos assistindo. A gente vai trabalhar com a ideia aqui hoje do que tem sido chamado de trabalho remoto ou atividade remota, ou ensino remoto até, né? Então, a nossa ideia hoje aqui é diferencial, que a gente vai falar do trabalho remoto, do ensino remoto, da atividade remota, que são atividades que estão sendo usadas exclusivamente para que a gente consiga dar conta desse momento em que a gente estava lá trabalhando no ensino presencial e acabou não conseguindo mais se encontrar com os alunos em sala de aula. Então, a gente precisou nos adaptar, né? De recursos de adaptação. E a gente gostaria de diferenciar esse termo de EAD, que é o que algumas pessoas estão dizendo, mas agora EAD, mas que coisa que é essa da atividade remota? Então, EAD é uma modalidade de ensino. É outra proposta, uma proposta que é construída para tal, né? E não é da EAD que a gente veio falar hoje. A gente veio falar de um trabalho, de uma modalidade que é ofertada de modo presencial e que, por causa da pandemia, ela não está sendo, não se tem conseguido fazer esses encontros e a gente está tendo que fazer as adaptações. Eu acho que a primeira coisa que nós docentes precisamos entender, né, nesse momento é exatamente essa diferença. Então, eu lembro que eu e os meus colegas lá do curso de fisioterapia, a gente precisou entender o que era um ensino, né, remoto, né, emergencial. Né? Então, o que é um ensino remoto? Síncrono. Né? Então, tinham pessoas que não estavam familiarizadas com esses termos, né? Das tecnologias, né? Dos ambientes virtuais de aprendizagem. Poucas pessoas tinham feito, talvez, cursos à distância.
Então, a gente precisou entender que era um ensino remoto, síncrono, emergencial, onde a gente iria utilizar do nosso horário, né, da sala de aula, do nosso cronograma, para estar junto com o aluno. E quando a gente fala síncrono, a gente quer dizer que a gente vai estar lá ao mesmo tempo, né, o professor e o aluno. E aí a gente vai desenvolver atividades de ensino com base nas tecnologias, né, digitais, né? Então, utilização de tecnologias digitais. Por isso que a gente trouxe esse tema, né? Então, a gente precisou primeiro entender que estaríamos fazendo aulas remotas, síncronas, com a presença dos alunos, utilizando das tecnologias digitais para ofertar atividades de ensino, né, que conseguissem ser significativas e efetivas para a formação, né, na fisioterapia e em qualquer outra área, né, da saúde, qualquer outra área do ensino, na graduação, né, na formação. E aí a gente precisou fazer essa diferença, né? A gente não está fazendo EAD, a gente está fazendo ensino remoto, né? E como se adaptar a esse ensino remoto, né? Que tecnologias utilizar, quais ambientes, né? Como é que você se insere dentro disso? Como é que você se reorganiza? Então, acho que foi uma grande, digamos assim, uma grande mudança assim, rápida que todo mundo teve que passar, né? Sim, é isso mesmo. E por causa desse início abrupto, né? Pelo menos, eu não sei como é que foi aí, mas aqui na nossa universidade foi assim. A gente se despediu na sexta-feira e quando foi sábado e domingo teve uma festa aqui. Fizeram um diagnóstico de uma pessoa que tinha ido a uma boate. E aí as pessoas, na segunda-feira os alunos disseram, não vamos. Então, eu não consegui me encontrar, no meu caso, segunda-feira eu disse, então falei para os alunos, vamos lá então, na segunda, para a gente pactuar como é que a gente vai trabalhar nesse período, até a gente ver como é que vai ficar. E os alunos responderam, não, nós não vamos. Não vamos. A gente só está te avisando para a senhora não ir à toa lá na universidade, em respeito, porque nós não vamos, porque a colega teve, enfim. Foi uma aqui, bagunça. para mim, na verdade, eu tenho... foi muito interessante como aconteceu comigo e no nosso curso, mas especialmente comigo. Vou falar com Rosa Pessoa, né? Eu tenho uma irmã que trabalha em São Paulo, minha irmã mais velha, e outra irmã na França. Então, a minha irmã da França, ela já estava mais avançada nessa pandemia. E ela conversava com a gente e partilhava certas situações. E a gente achava que o Brasil estava um pouco meio que imune, né? Estava distante, ainda não tinha chegado no Brasil. E aí, minha irmã de São Paulo, que o São Paulo foi o foco, né? Foi destacado lá como foco, então já foi mais outra preocupação. E a gente aqui em João Pessoa estava continuando o dia a dia. Mas eu já estava com minha cabeça um pouco, né, desconcertada. E aí, como aconteceu com a gente? Segunda-feira à noite eu estava no estágio, eu estava na prática assistida da clínica de orto, e na terça-feira de manhã que eu tinha que ir para aula, a gente já não foi mais. Então, assim, foi dormir na prática e acordar à frente do computador para dar aula, né? A realidade foi essa. Comigo, né? É parecido com aqui. E a gente ainda está com um número de casos não muito altos, mas de lá para cá a gente vem trabalhando. Isso já tem quase 2 meses, né? É verdade. Como é que tem sido aí, Rosa? Assim, o que você tem, não só com você, né? Mas o que você tem ouvido, lido sobre isso? Quais são as principais dificuldades? Como é que os professores e os alunos têm se virado nessa assim, para a gente, né, tem sido, eu acho que a gente não tem como separar o que a gente está vivendo como ser humano, né, como pessoa, e de tudo que a gente está passando, essa pandemia que está afetando o mundo, os nossos amigos, familiares, né, a humanidade, a população como um todo. Isso nos abala, né, emocionalmente, em outros sentidos. E aí também a questão do ensino dessa nova tecnologia, desse novo formato, né, que a gente precisou ser inserido, inserir também os alunos. Então, assim, tem as grandes maiores dificuldades da internet, acesso, né, acessibilidade. Alguns alunos têm dificuldade realmente em acessar a plataforma. Existe uma grande dificuldade também do professor que não tem essa habilidade com as tecnologias de informação. Eu fui considerada guru da tecnologia, não sei como, né? Porque não me considero, mas meus amigos fazem, Rosinha, você que tem essa expertise, entendeu? Consegue mexer nas coisas rapidamente e tal.
E aí eu fico vendo que alguns colegas nossos têm essa dificuldade. E o que está sendo mais bacana no nosso curso de fisioterapia é essa força da colaboração, né? Então, os nossos colegas professores, a gente tem se ajudado muito no nosso grupo de WhatsApp, um ao outro, né? Então, nós temos estendido a mão àquele professor que tem mais dificuldade, temos feito tutoriais, amadores mesmo, filmando no computador, para dizer, oh, faz assim, clica assim, faz foto, né? Circula. Você esqueceu de abrir o olhinho, né? Então, está todo mundo se ajudando para tentar minimizar essa dificuldade da tecnologia que os professores têm, alguns têm. Hoje mesmo no telefone o professor falou comigo sobre isso, né? E a gente conversou, dialogou, e a gente está se apoiando. E da mesma maneira, também os alunos têm essa dificuldade, né? Tem alunos que entram numa webconferência, aí fica perdido, esquece o áudio aberto, clica não sei aonde, não consegue achar o bate-papo, não consegue dar play. Então, assim, existe a dificuldade da tecnologia, né, que a gente está tendo. Existe a resistência, né? A gente também não pode negar, não é todo mundo está abraçando esse momento de peito aberto. Então, existe alguns professores e alunos também com resistências, né, a esse novo formato. E eu acho que são resistências culturais mesmo, de valores a respeito do tipo da oferta, né, de ensino. E também a questão de você estar com uma nova estrutura na sua casa, né? Você vai dar aula, mas a sua casa está funcionando e tem outras questões e barulho externo, e você às vezes tem um cachorro e tem menino pequeno. Então acontece muito essas interferências também no momento síncrono, né, da atividade. Então, assim, tem tido muitas essas resistências. E outro aspecto também são das pessoas que têm alguém muito próximo que são acometidos do vírus, né? Então, a gente tem tido, por exemplo, nos inícios das aulas, relatos, né? A gente tem falado muito sobre esse tempo, né? Sobre esse momento. Então, a gente teve uma egrécia que perdeu um pai, né? A gente teve uma aluna que está com o pai hospitalizado, então ela deixa de ir à aula por isso e fala com a gente. Então, ainda tem também todo esse aspecto da doença, né? Do que está acontecendo, de colegas acometidos pelo Covid, né? De como a gente está tendo esse enfrentamento também. Né? Eu tive colegas próximos, isso me abala muito, abala as pessoas, né? E a gente tem que continuar. É isso. E por aí, como é que está sendo? Então, os alunos, aqui a gente tem uma variedade. Como aconteceu aqui? Como a gente não teve tempo, eu sei que tem outras universidades que conseguiram se organizar de outra forma, né? E sei que tem uma variedade enorme, por isso que é legal a gente estar conversando aqui. Mas a nossa universidade, quando aconteceu, quando parou, não teve um intervalo assim. Vamos parar, vamos ver o que está acontecendo e vamos ver as melhores formas da gente conduzir daqui para frente. Então, eu acredito que quem conseguiu trabalhar com planejamento coletivo Uhum, nesse período, quem fez essa parada, já imaginando que a gente ia ficar muito tempo nesse trabalho uhum, remoto, né? Eu acho que conseguiu avanços mais do que nós. Nós continuamos trabalhando assim, sem saber quando é que ia acabar. Então, por hora, enquanto a gente vai vendo o que acontece, não sabemos o que vai acontecer, vamos dando conta das disciplinas. E cada um foi dando conta como dava. A universidade apoiou no sentido de ajudar, abriu o curso que tinha lá sobre as tecnologias de informação e comunicação, é, organizou no sentido de regulamentação, incentivo, mandou e-mail, mas foi só. Então, a gente não teve um tempo de uhum. capacitação dos professores, que você já falou. E o que Isso. aconteceu, que os alunos começaram a me dizer no WhatsApp, é assim, professor, assim não está dando, cada um está usando um jeito, cada um está com uma ferramenta, a gente não consegue entender que rolo que é esse. Tem professor que A manda aula errada, padronização é importante mesmo. Padronizar, né? não conseguimos. Então, assim, tem as preferências, e as preferências têm a ver com a capacitação, né? Então, Tem. o que a gente tem aqui? Tem professor que manda aula gravada, tem professor que prefere fazer a aula que seja síncrona, como você começou falando, né? Uhum. Tem alguma plataforma, algum aplicativo que, inclusive, abriu. Então, a gente teve um pouquinho mais de possibilidade. A gente não garante a participação de todos, como você já falou. Tem gente que não tem dados no celular, não tem internet, né? E aí É, acaba limitando. Mas os alunos começaram a reclamar, de um modo geral, não sei como é que você vê isso, de excesso de é. atividades, Uhum. dificuldade de lidar com vários aplicativos e plataformas diferentes. E
e com a dificuldade da casa, né? Então, assim, É, conciliar, eles disseram, estou sem de ter, concentração, não consigo. de ter um ambiente, né, propício para esse momento. É. Assim, na nossa universidade, a gente conseguiu ter, digamos assim, minimamente um planejamento, no sentido de nós já usávamos uma plataforma, né? A gente já tinha um ambiente virtual de aprendizagem, então todos os professores já tinham tido uma capacitação de como utilizar esse ambiente, certo? Como sala de apoio. A gente chamamos ainda, né, de sala de apoio. Então a gente usava como repositório, né, de materiais. Alguns professores desenvolviam atividades, né, nessas salas. Então os alunos já tinham essa aproximação com esse ambiente virtual de aprendizagem. Então na nossa faculdade todo mundo está ministrando suas atividades, suas aulas, né, remotas, síncronas, suas atividades assíncronas também, todas nessa mesma plataforma. E, de uma maneira geral, a coordenação do curso, junto com a pró-reitoria acadêmica, orientou, né, fez algumas webconferências com os coordenadores docentes e meio que deu uma orientação justamente dessa questão da padronização. É muito importante para o aluno. Eu estava até participando de uma outra live sobre educação, evolução do processo de ensino-aprendizagem na pandemia, e ela falava dessa importância, né, de você capacitar os professores, mas você tem uma padronização do que vai ser feito, de como vai ser feito, mesmo que haja uma diversidade, né? Então, a gente tem aulas remotas síncronas, mas a gente também pode usar vários softwares, várias tecnologias, né? Porque aí vai depender da sua intencionalidade, seu objetivo de aprendizagem, da competência que você quer construir no seu aluno, e aí você vai escolher qual didática você vai utilizar. E muitas vezes tem colegas confundindo, achando que aquele software é uma metodologia ativa. Não. Os softwares são ferramentas, Ótimo. né? E aí a gente vai utilizar dessas ferramentas, né, e vai construir a nossa didática para alcançar o objetivo de aprendizagem que a gente quer, a competência que a gente quer construir no nosso aluno. Então, a gente conseguiu um pouco dessa organização de usar o mesmo ambiente, né, de fazer as webconferências pelo mesmo local. Então, os alunos eles têm pelo menos essa padronização de como vai ser a oferta. Agora, eles têm diversidade, né? Vários professores estão utilizando outras tecnologias, aplicativos, né? E não impede deles estarem usando outros aplicativos, de fazerem atividades que até mesmo o aluno tenha que utilizar, como a gente já teve em um outro colega, o YouTube, o próprio Instagram. Mas foi uma atividade, foi uma produção acadêmica, sabe? Então, assim, nesse aspecto, a gente teve esse lado positivo, né? De já ter esse ambiente virtual de aprendizagem consolidado, dos professores estarem treinados, da gente ter minimamente ter tido uma pré-capacitação. Além de já termos também dentro da nossa universidade, todo ano a gente tem a SAPES, que é uma semana de atualização pedagógica. E a gente vinha, como na nossa universidade, a gente tem outras áreas de conhecimento, não só a saúde, então a gente tem o pessoal da tecnologia, de humanas, e é um momento de integração e encontro dos docentes. Então a gente vinha tendo muito nessa Sapiens oficinas de uso de ferramentas de tecnologia de informação. Então, assim, isso foi agregando valor. Claro, não foram todos os professores que têm esse interesse, que aderiram, né? Mas, assim, alguns já tinham essa aproximação. E isso fortaleceu esse processo, né? Gente, eu queria até dizer que eu estou vendo muita gente aqui falando, né, Laís? Eu acho que Laís vai ficar organizando aí essas perguntas. Mas, assim, agradecer demais a presença de todos, viu? Um abraço aí para todas as pessoas que estão participando. Tá bem lindo mesmo, muita gente, tá? Tem bastante gente conversando aqui. Tem várias perguntas. Eu tô com o apoio da Marcele e do Dernival, que Uhum. vem da Coordenação Nacional da Benfísio. Estão fazendo aqui um apanhado das questões para facilitar aqui a nossa vida. Mas eu vi uma coisa rápida que eu acabei de olhar aqui nas questões, quanto tempo a gente está utilizando nessas atividades remotas, né? Eu não sei Sim. você aí. Aqui, a cada dia, pessoal, a coisa tá ficando mais maior, tá tomando uma É. proporção maior, porque a gente está vendo que a pandemia vai se estender, né? E, consequentemente, o isolamento social também precisa se estender, porque, vamos lembrar, a gente não falou, né? Mas é um pano de fundo aí, porque a gente tem que preservar a vida, né? O mais importante agora, embora a educação seja importantíssima,
a gente, a princípio, tem que preservar a vida. Então, é por isso que toda essa preocupação em não ter o encontro presencial, né? Uhum, Mas aqui está sendo assim. Inicialmente era uma porcentagem e tem aumentado gradativamente, até o ponto de que agora eles estão permitindo que o professor conduza a disciplina todinha, do semestre todo, dessa forma, com trabalho remoto. Todo tipo de trabalho, gente. Inclusive, a gente está aqui falando de síncrono, assíncrono. Eu até queria uhum, dizer que tem alguns lugares, eu li sobre isso, que tem gente trabalhando por causa da dificuldade de acesso com a internet, alguns campos têm trabalhado com atividade impressa. Os uhum, alunos escrevem, ou eles recebem, sim, tem uma apostila que o professor prepara. Lembrei daquele modo também que era de educação à distância antigo, né? Logo nos uhum, primórdios da educação à distância, que era aquela proposta que se fazia pelo correio de modo assíncrono, né? Chegava lá o livrinho, o aluno estudava, respondia as questões, depois passou para telecurso, enfim. Os professores têm que criar. E a gente está aqui com. Você quer responder essa questão duas palavras-chave, né? do Criatividade e se reinventar, né? A gente está tendo que fazer tudo isso. Qual questão, Laís? Não ouvi Estão direito. perguntando, acho que já podia juntar tudo, perguntar qual Tá. é a porcentagem que está sendo permitida ou incentivada. Uhum. E tem gente perguntando aqui sobre os estágios e atividades práticas. E A avaliações, né? referência está Acabei de mais ler aqui forte, também. As avaliações. É. avaliações, sim. Vamos Olha, a lá, gente está respondendo, eu seguindo. vou É. Vou dando tentar aqui. responder aqui. Sim. Nós aqui no Unip, né, na fisioterapia, a gente está trabalhando. Começamos seguindo o decreto, né, de oferta dos conteúdos teóricos, né? Então isso foi o que o MEC nos orientou que fosse feito e a gente começou a fazer dessa maneira, todo. Né? A gente não pegou 20%, não. Então todas as disciplinas começaram a trabalhar os seus conteúdos teóricos de maneira remota, podendo utilizar, né? Então a carga horária, acho que Laís começou a falar sobre isso, eu quero chamar a atenção. Né? Então às vezes a gente tem uma aula que tem 3 horas aulas, né? Então, você não tem condições de fazer essa mesma aula, né, de maneira síncrona, remota. Então, você tem que utilizar de adaptações. Né? Então, a gente começou a ocupar esse tempo com várias atividades. Então, você iniciava com webconferência e você poderia fazer sua aula e depois você poderia ter uma atividade, enfim, cada professor foi utilizando da maneira que achou melhor. Depois eu trouxe aqui para vocês, tem muita gente perguntando, né, como é que faz para fazer metodologia ativa, né, de maneira remota. E aí eu volto a dizer, a metodologia ativa, ela precisa estar embasada no seu objetivo de aprendizagem e ter um significado. Não é a ferramenta que eu vou dizer para você. Mas eu vou te falar ferramentas que dão, por exemplo, capacidade de aumentar a interatividade, né? Fazer com que o aluno seja mais participativo. Né? Então, a gente sempre quer isso do aluno, né? Quebrar a passividade, né? A gente não ser apenas aquele que transmite, transmissor de informação. Então, eu acredito que essas ferramentas que eu vou dizer para vocês, elas trazem, ela oportuniza isso. O aluno a participar, a questionar, a perguntar, a colocar sua opinião, que muitas vezes eles não conseguem fazer isso abrindo o vídeo. Uma coisa que acontece muito, não sei se com você aí, Laís, mas meus alunos não gostam muito de abrir o vídeo, entendeu? Poucos abrem o microfone, e aí a partir do momento que a gente vai construindo o vínculo, vai utilizando desses aplicativos, dessas ferramentas, eles vão começando a aparecer, né? Alguns gostam mais de riscar, de fazer uma contribuição, e eles começam a participar. E aí você vai deixando esse momento mais interativo e dinâmico, né? Então, e aí a gente consegue buscar e atingir o nosso objetivo. Eu faço questão de dizer isso nas minhas aulas com meus alunos, né? Qual o objetivo que a gente quer alcançar, né? O que é que a gente quer construir junto, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente utilizou tudo isso e no momento atual, interessante, né? Por nós percebermos que essa curva ainda está crescendo, né? Que talvez ela se prolongue por um tempo que é maior do que o que a gente imaginava, estamos agora em momento de planejamento e de construção coletiva sobre possibilidades também de atividades práticas serem desenvolvidas de maneira remota, utilizando laboratórios virtuais e várias outras estratégias, né, que vai exigir a nossa criatividade e a nossa capacidade de se reinventar
sempre focando, porque aí é onde vem um ponto mais importante, é a gente romper com aquela visão do currículo teórico, conteudista, e tentar olhar para as competências. É a gente tentar olhar para as competências e perceber, nessa competência, o que é que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar de maneira remota para o meu aluno alcançá-la? E isso envolve também atividades práticas, né? E estágios e teleatendimentos. Então, assim, milhares de possibilidades estão sendo colocadas. E eu acho que não só aqui, mas eu acho que está acontecendo isso em todas as universidades nesse momento, porque eles vão precisar pensar nisso. Né? Então, a gente estava meio que, vamos pensar só no conteúdo teórico, né? Porque talvez a gente consiga voltar dessa pandemia e terminar o semestre. Mas a gente está vendo que não. Então, a gente vai ter que pensar de uma maneira mais macro, né? Nessa conjuntura aí. Não tenho essas respostas, não, mas estamos trabalhando aqui, ó, com várias ideias. Com possibilidades, Com né? Eu estou vendo aqui um possibilidades. comentário, como aprender se a vida está tão atribulada, com toda essa desorganização? Uhum, E tem também algumas perguntas no sentido de carga horária e aprendizagem significativa, né? Pergunta, uhum, comentário. Eu, conversando com uma colega da UEMS, recentemente, ela tem uma proposta de criar, e você falou de criatividade, por isso que eu me lembrei, uma proposta de criar em longo prazo, né? Criar estratégias em longo prazo. Então, e ela não falou em fim de semestre, ela também não falou em fim de ano, mas ela fala em um ano e meio, considerando uhum. que talvez a gente tenha que pensar nisso, que a gente talvez não consiga a, a, a vacina, que, né, É tem verdade. várias pessoas com muito otimismo, né, de que esse problema vai acabar logo. Então, a proposta é planejar em longo prazo. E, em planejando em longo prazo, uma necessidade de criar, de recriar, de repensar a educação no sentido de pensar na aprendizagem significativa, do que mesmo os nossos alunos precisam, de que competências, quais são as essenciais em fisioterapia, dar Isso. essa limpada e ver o que é realmente essencial e como a gente conseguiria trabalhar, né, dessa forma. Eu acho que essa parece uma viagem ou uma coisa muito, mas ela realmente é muito concreta, essa ideia, né, de como é que a gente vai conseguir trabalhar em longo prazo. Mas, É. por enquanto, a gente realmente está. A gente vai estar sempre norteado pela legislação, obviamente, né? Pelo Ministério da Educação, que é que ele vai estar nos orientando, mas óbvio que a gente tem que também, em paralelo a isso, e tendo esses pensamentos, como Laís falou, né? E pensando nessas possibilidades, né? Porque minimamente muitos docentes às vezes não param para pensar nessas competências. Vem carregando o seu formato de currículo antigo até hoje em suas aulas, né? Nas suas práticas docentes. Então a gente está sendo chacoalhado, essa é a grande realidade. A gente está tendo a possibilidade de perceber que há condições de se ofertar, né, de um ensino efetivo fora também da sala de aula física, né? Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa querer enxergar tudo isso, né, com um olhar positivo, né, diante de uma condição que não foi criada por nós, mas que a gente está dentro dela hoje, né? Então, eu queria dizer assim que hoje a gente tem, para eu não passar batido aqui, que eu disse que eu ia citar algumas e não citei, muita gente deve estar utilizando plataformas como o Moodle, né? Nós aqui no Unip a gente utiliza o Blackboard, né? Que é uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem. Eu também utilizo na minha outra instituição, não é da fisioterapia, mas outra instituição que eu trabalho, que eu leciono, a plataforma Canvas, né? Então tem várias plataformas, vários ambientes virtuais de aprendizagem e cada um deles vai poder te dar possibilidades diferentes de ferramentas, né, para serem utilizadas. E aí eu vou tentar depois digitar para vocês alguns softwares para vocês que eu falei, né, aqui dessas possibilidades, que eu acho que às vezes tem muita gente perguntou, né, então não vou deixar passar para não esquecer. E alguém perguntou de avaliação, né? Então eu queria falar sobre avaliação porque a gente pensa muito e avaliação teórica, né, cognitiva. Então, assim, a gente também começou a repensar várias possibilidades de avaliação, né, nesse contexto. Não apenas aquela prova, né, que você vai fazer
teórica para o aluno, mas a gente tem condições de fazer isso pela plataforma, né? Pela nossa plataforma a gente utiliza. E a gente está fazendo a prova, a avaliação cognitiva, mas estamos fazendo também outras avaliações processuais, formativas, que está sendo inserido nesse processo de construção da nota, que ainda é tão importante para o aluno, né? O que ele mais pensa é nessa nota final. Então, a gente está fazendo várias possibilidades, né? Então, eu, por exemplo, em algumas disciplinas, utilizo a construção de um mapa mental, né? De um mapa conceitual. Já estou ali estimulando no aluno uma nova forma dele estudar, né? Dele construir um raciocínio, uma nova forma de pensar, né? De construir. Porque a gente também tem que trabalhar com a escrita, com a leitura do aluno o tempo todo, né? Não é porque estamos distantes que isso vai se perder. E aí a gente também pode estimulá-lo dessa maneira. Então, assim, eu tive mapas mentais fantásticos, né, produzidos pelos meus alunos e que dão trabalho. Então, eu gero ali uma pontuação e ela vai somar a minha avaliação teórica. Fiz prova com tempo limite, com abertura na hora, fechamento. Aí muitas dos docentes se preocupam, mas eles vão fraudar, eles vão abrir outro link, outra aba, vão filar pelo WhatsApp, etc. A gente tenta minimizar essas fraudes, né? Mas o aluno também tem que ser corresponsável pelo seu processo de formação, né? Ele precisa ter essa responsabilidade da sua formação enquanto fisioterapeuta, né? Então a gente aposta nisso também, né? Na formação da ética, do caráter e das atitudes, né? Que esse aluno vai vir a ter. Então é a responsabilidade que é dada a ele, né? Nesse momento que estamos vivendo. E aí eu tenho utilizado os softwares XMind, XMind, né, para mapas mentais, né, CMAP Tools. Tenho utilizado muito o painel integrado, que é o Padlet. Né? Então, ali o aluno ele é livre, ele constrói muita coisa dentro do painel integrado. Ele pode trazer fotos, vídeos, redigir algumas coisas. E o painel fica lindo e continua lá como um objeto de estudo para aquele aluno. Né? Tem usado o Mentimeter para quebrar o gelo, né? Que é o mural, então você pode colocar questões, perguntas, e aí o aluno acaba respondendo. Você faz a pergunta, não há, é aquele silêncio fúnebre. Você joga lá um software, manda ele pegar o celular, digitar um código, ler uma pergunta, ele já se motiva. Então, de repente, ali as palavras vão aparecendo e a aula vai fluindo, né? De maneira mais problematizadora e participativa, né? Junto com os alunos. Então, tenho usado também muito o Mentimeter e coloquei aqui o Kahoot, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é como se fosse um game, eles ficam muito empolgados nesse Kahoot, né? Ao final da aula, a gente vê o que é que ficou, o que não ficou, e cria uma brincadeira da leveza também, né? Esse processo, e os alunos eles têm aderido bastante. Né? Assim como a gente está precisando agora, também agora virar essa pessoa que está nas telas, né? Nos vídeos, nas câmeras. Então, a gente às vezes tem que gravar uma aula, um vídeo, né? Então, a gente tem usado, por exemplo, uma outra plataforma, a Loom, né? Que para você aprender a gravar vídeos. E aí a forma que você aparece, que você fala, isso foi também muito desafiador para mim, confesso. E é isso, quis deixar aqui algumas possibilidades para vocês, né? Todos esses softwares vocês têm como acessar gratuitamente e tentar utilizar também nesse momento. Nós vamos pegar, todo mundo vai querer pegar a Rosa para si, né, Rosinha? Ela começou falando que ela não sabe muito, mas ela sabe muito. Vai ser muito legal, sim. Depois você deixa digitado, a gente vai colocar aí, Tá né, bom. no nosso Instagram, as suas dicas. Deixa eu te perguntar, a gente parece que o nosso tempo vai acabando, né? É tão rápido, é tão gostoso encontrar, a gente tem aí 20 minutos. Tá. O pessoal está perguntando se os alunos têm tido boa aceitação. O que você... Então, falar do meu curso de fisioterapia do UNIP, meus alunos, até agora sim. Sim, tá. A gente está tendo, eu não tive reclamação das minhas disciplinas, né? Pelo contrário, eles têm ficado até felizes de nos encontrar e as possibilidades de estudar. A gente tem um grupo de estágio que é extremamente prático, né? E a gente teve que criar possibilidades com estágio. E a gente pensou em vários casos clínicos, a gente pensou em fazer situações, problemas e tudo mais, e deixar eles manterem eles ativos. Eu li uma frase sobre essa questão de você não parar a educação, né? Não parar, porque às vezes tem pessoas que dizem, gente, eu acho melhor a gente parar tudo, pronto, vamos fazer uma pausa, né? Então, eu li essa frase e ficou muito, muito forte para mim, né? Que permanecer parado, eu quero abrir esse parênteses para dizer aqui que eu acho que muitas pessoas podem refletir junto.
gera redução do aprendizado, né? Então, quanto mais tempo parado, além de não ter aprendizado, existe uma possibilidade até de você desaprender, né? Então, a ideia é a gente manter esse vínculo, é a gente manter essa oferta de atividades, né? De uma maneira leve e de uma maneira mais flexível para aquele aluno que está com dificuldade, que está com problema. Não vou dizer assim que todos aceitaram da melhor maneira, mas se a gente colocar em números, por exemplo, eu tive uma aluna que trancou, né? Mas foi uma aluna no universo de 500, mais de 500 que nós temos no curso total, né? Então, assim, a gente tem pessoas com dificuldade, tem pessoas que estão realmente resistentes, como eu falei, né? Tanto alunos quanto os professores, mas de uma maneira geral, eu sempre digo assim, isso também é reflexo do grupo, né, Laís? Eu não sei como é aí, mas o nosso grupo de professores do Unip, de fisioterapia, é um grupo muito unido, que se ajuda muito, entendeu? E que tem um foco, essa causa mesmo, sabe? Da aprendizagem, da formação, de cuidar dos nossos alunos, de apoiá-los, de pensar estratégias que possam ser mais flexíveis para aquele aluno que está com uma dificuldade diferenciada. Então, a gente tem trabalhado muito, tem suado muito para tentar vivenciar, assim, cada situação a gente ter um olhar diferente. Porque todas elas, né, vão ter situações que são diferentes, a gente não pode agir da mesma forma. Então, acho que é esse momento mesmo, de ter leveza, de ser flexível, de ter uma visão mais positiva num momento tão difícil. E a motivação. Eu tinha até colocado isso assim na parte da dificuldade dos docentes. Né? A questão da valorização do professor e da motivação para lidar com essas novas práticas e com esse novo momento, que é extremamente também importante. Sim. Eu tenho algumas questões mais aqui. Vamos ver. A aceitabilidade, muita gente já perguntou, né? Sobre competência. Pensando em competências, é possível desenvolvimento de habilidades para o cuidado fisioterapêutico através das atividades remotas? Eu creio que sim. Para todas, não. Entendeu? Se você me disser que eu vou conseguir para todas as competências, não. Então, por exemplo, eu sou professora de metodologia da pesquisa, mas eu sou professora do estágio supervisionado, entendeu? De fisioterapia geral, clínico. Então, tem algumas competências lá que eu vou ter que analisá-las e saber que estratégias eu vou utilizar e outras que eu vou dizer, olha, para esse momento eu não vou dar conta dessa competência. Mas, gente, não são todas, né? Para mim, a metodologia da pesquisa, graças a Deus, eu analisei os meus planos de aula, o meu plano de ensino, as minhas competências, e eu vou conseguir, né, alcançá-las remotamente. E está sendo uma experiência muito bacana. Então, a gente precisa saber qual é a disciplina, qual é o componente curricular, quais. Se você. Tem professor, às vezes, que nunca nem parou para refletir sobre essas competências, que só refletiu sobre o conteúdo, né? O conteúdo. Então, aí, realmente, às vezes, fica difícil. Né? Então, eu acho que é quebrar esses paradigmas. A gente está quebrando vários paradigmas e a gente está construindo novos. Né? E um paradigma novo vai ser a gente, por exemplo, voltar dessa pandemia e ter essa oferta de atividades remotas por meios digitais como algo concreto, permanente. Né? Sim, eu vi aqui perguntar, inclusive, sobre isso, né? Foi? Perguntar, sim, e acredito que com aquela questão do conceito, né, diferente. Perguntaram como é que a gente acha que isso vai conviver depois, né? A EAD Uhum. junto com o presencial. E eu acho que é isso que a Rosa responde agora, né? A gente vai criar um jeito novo onde as coisas vão se É. misturar, no sentido de A gente tem atividades receio de remotas. dizer algumas palavras, né? Mas é híbrido mesmo, é aquela modalidade mesmo, né? Que a gente vai tentar. São palavras difíceis de dizer, mas é isso. É a Isso é concepção, muito mas é a importante. concepção, mas é a concepção da aprendizagem híbrida, né? As pessoas precisam entender isso, da Sim, aprendizagem, a tá? gente tem medo dos Não de conceitos porque a gente amarra os isso. conceitos a algumas É, atividades, né, que a gente é tem verdade. porque não dá para negar que a gente tem, a universidade pública em especial, né, sofrido um ataque, né, importante recentemente. E agora, sim, Isso. se antes já vinha mais ou menos, agora realmente existe uma dificuldade grande. Então, aí as pessoas vão realmente se assustando com termos, né? Tem muito receio de que o que a Uhum. gente tem feito agora seja mal aproveitado no sentido do mau uso, não o que a gente está defendendo aqui, é claro,
que a gente defende a ideia do bom uso, né? De tudo que nós estamos trabalhando aqui para potencializar a formação. É que existe sim o viés político e o medo das pessoas de que isso seja usado de uma forma que vá atingir ainda mais a universidade pública, universal e com qualidade, em nome de uma formação que vai ficar muito precarizada, né? Mas a gente tem também que fazer essa diferenciação, né? É De que importante demais isso, que a não é gente uma tem modalidade à falado, né? distância. Eu acho que quando a Rosa está dizendo a preocupação, né? Com a prática pedagógica mesmo, com o planejamento, a Isso. prática pedagógica, o que se quer alcançar, com o conceito de desenvolvimento de competências. Quando você diz que o professor tem que pensar, né? O professor que nunca pensou, então, se o professor que nunca pensou para planejar uma aula, não importa se ela é presencial ou se ela é uma atividade remota, né? Ela não vai atingir um objetivo, até porque ele não existe, né? Gente, eu estou preocupada aqui em ficar me contemplando, porque eu estou adorando, mas não contemplar todas as pessoas, né? Veja aí algumas perguntas, Laís. Vou Eles aproveitar e mandar um perguntaram. abraço para minha irmã, para as minhas irmãs que estão aí. Minha irmã lá da França, um beijo, Momô, te amo, saudades. E todos vocês que estão nos acompanhando. Está sendo uma alegria estar aqui, matando a saudade da Laís. Muito bom. Eu comentei isso com o A grupo da Ju, Federação Felipe Nacional. Barufaldi, A gente vai se encontrar, né? vai, Batiston. E essa parte é a parte boa, a parte do encontro. É, Eu a vou ler os Adriane tá, comentários. acho que a Adriane colocou aqui, esse docente que não pensou nem planejar, quanto mais avaliar, né? Alguma coisa do tipo. E é isso Então, mesmo, é difícil. torcida organizada, ela está dizendo aqui. Eu acho motivador esse deslocamento que aconteceu. Se a gente tem que dar agora um jeito nisso, a gente tem pensado na prática pedagógica mesmo, tem pensado no real trabalho do professor, né? Apesar de a gente estar atropelado aí também, vamos combinar que é um motivo de sofrimento mental a gente ter que dar conta de uma formação com qualidade e de todas as outras coisas, né? Que estão acontecendo aí. Então, a preocupação com a saúde, a preocupação com as outras pessoas, conosco, com a família. Então, é difícil. Beijos para os abenfisianos, que eu amo. Lindos, né? Dá vontade de O ter que só pessoal falou que eu só dei beijo para minha família, minhas irmãs e meus amigos, não falei para os abenfisianos. Vocês, Ave Maria, morro de saudade. Ô, povo ciumento. O pessoal está falando que a Unicentro do Paraná optou por 20% de cada disciplina inicialmente, na técnica do modo remoto, e os docentes de estágio com atividades extras com os alunos, sem contar a carga horária. Então, os alunos os de estágio continuaram em atividade, mas não foi computada a carga horária para estágio. Tem algumas pessoas, muita gente aqui perguntando do Preocupado estágio. com carga horária, né? Preocupado em como desenvolver o estágio e as atividades práticas. Tema para a próxima live, né? Porque em 10 minutos você não vai conseguir falar. Ótimo. Então, já vamos Tema para a combinar. próxima live, entendeu? Que a gente Vai tem ser mais tempo. quinzenal, vai ter. Olha A aí, gente tá vendo? vai ter. Então, já Eu acho está que discutir estágio, atividades práticas remotas é um tema de live mesmo, ponto, porque né? são vários aspectos que a gente vai ter que aqui tentar, né? Lembra, não, nos fóruns da Benfísio, quais são as oficinas que mais demoram, Bomba. que mais bombam? Estágio, Sim, sim, é estágio, é não é verdade. verdade? Fica Professora a Laís, manda sugestão. beijo para o povo da UFMS. Ô, povo Ah, da olha aí. UFMS, um beijo para vocês também. Beijo A para todo mundo que está Dernival, um acompanhando. abraço. Enival, que está com saudades. Estamos aqui com a minha sobrinha, está aqui Meu também. sobrinho também, eu vi ele apareceu, viu? Um Beatriz abraço, Bramila Luiz está Henrique. aqui. Olha aí, tá vendo? Então, Todo a mundo nos Serena até um pouco. prestigiando, Laís. Que bom, que delícia. A gente tem amigo. É verdade. Fernando disse que ele ficou perdido, demorou um mês para se entender e se alinhar, e que o planejamento prévio é indispensável, né? A gente, Com certeza. infelizmente, teve que correr e eu acho que agora a gente também está planejando. A Ana Sete trouxe que é importante a gente trabalhar mais lives de desenvolvimento docente e também das ferramentas tecnológicas de ensino. Cada ferramenta tem Isso. seu objetivo
é uma oportunidade diferente para o aprendizado. É. A gente meio que pincelou todas, mas realmente a gente pode, nessas próximas lives, a Benfísio pode pensar exatamente, né, Laís? E se Sim. aprofundando, discutindo e trazendo isso para o pessoal. A Gardner trouxe que a apropriação do recurso deixa todo mundo mais seguro. Eu acho, não sei o que você pensa, Rosa, mas você já falou disso também, né? Que uma coisa é o recurso, outra coisa são os princípios, né? Fundantes de Sim, uma boa prática pedagógica. isso. Eu creio que o professor que não conhece os princípios fundantes da boa prática pedagógica, e Rosa já citou, né, a aprendizagem significativa, por exemplo, aí fica difícil, né? Só fazer o uso do recurso pelo recurso realmente fica difícil de conduzir qualquer tipo de prática. É por isso que a gente tem lá a Benfísio, estamos esperando todo mundo aparecer por lá para a gente poder se ajudar e cada vez avançar mais nesse sentido, né? Verdade. Da qualidade. O planejamento do ensino segue existindo, os recursos é que mudaram para as TICs, o Mauro trouxe. O que mais, gente, que vocês... Para avaliação, já falamos, né? Bastante gente perguntando de avaliação. Como é que vocês fizeram Avaliação. aí, Laís? Então, Eu como falei aqui um cada pouco aqui da. professor É, não tem vocês, aqui a gente tem um prejuízo no sentido do que você diz, né? A unidade, o tempo de planejamento. Acredito que a gestão da universidade tem esse papel também, né? Então, a gestão tomou sim. conta, né? Então, tem um papel do gestor, que no caso da Unip, assumiu essa responsabilidade e organizou como é que ia acontecer o trabalho em Uhum. grupo, né? E aí o grupo também se ajudando, tem toda essa união que a gente já falou. Mas aqui, cada professor tem trabalhado de uma forma. Eu optei por trabalhar de modo assíncrono. Tenho trabalhado com Moodle Uhum. e através dos fóruns, principalmente, embora eu tenha me arriscado aí a trabalhar com glossário, os alunos também usam mural. Legal. E eu tenho trabalhado com uma outra professora numa outra disciplina, em parceria, que ela está usando o Google Classroom. Ah, Google Classroom. Mas de um modo semelhante, assim, lá a gente trabalha colocando as atividades em etapas, etapa 1, 2 e 3, a gente consegue, então, trabalhar com conhecimento prévio na etapa 1, na etapa 2 com busca, na etapa 3 com a aplicação do conhecimento desenvolvido. Mas são atividades escritas e a gente consegue, nessa disciplina, trabalhar em grupo. Então, eles trabalham no horário reservado para a disciplina, e então a gente diz, essa tarde aqui é para vocês fazerem etapa 1, 2 e 3 até o final do dia. A atividade tem que ser postada no Google Classroom. E aí a gente faz a avaliação do que foi produzido. Nesse meio tempo, eles se encontram em pequenos grupos para produzir esse material conjuntamente, em grupos de 5 alunos, que faz com que a gente também, a gente induza o trabalho coletivo, se Uhum. bem que a gente sabe que eles podem dividir as partes e cada um fazer uma, isso acontece em sala de aula, acontece à distância também. Sei. E no final tem esse produto que a gente avalia. Na minha disciplina que eu estou sozinha, eu trabalho com fórum e eu coloco os critérios quando eu abro o fórum. Então, o critério é participação, é o diálogo com os colegas, é trabalhar É uma, dentro do tema. Isso é muito Eu importante, você coloco os está trazendo, critérios. é uma rubrica de avaliação. Isso é muito importante para o Exato. aluno, porque ele já entende como ele vai ser avaliado. Isso é super importante. E, Que consequentemente, bom. se comporta como tal no fórum. Como tal. Então, o aluno Isso. tem que entrar no mínimo 2 vezes na semana naquele fórum específico e trazer uma produção, trazer uma discussão com um colega, né? Então, ele é obrigado a comentar, ele tem que trazer alguma coisa nova. A gente trabalha, então, com a rubrica que você está Isso. trazendo, É. né? É a rubrica de avaliação. A gente faz também, mas eu confesso que a gente deveria usar mais mais tanto no formato presencial quanto no formato remoto. É muito importante essas rubricas. Elas são trabalhosas para o professor, né? Eu confesso que às vezes a gente usa pouco porque dá um trabalhinho para construir, mas depois que ela está pronta, é muito mais fácil. A gente teve até uma oficina na Benfício sobre rubrica de avaliação. Foi muito bom. Ótimo, podemos É, falar sobre isso. A gente pode fazer até uma live de avaliação, de repente, falar de várias isso. possibilidades, né, de avaliação. Uhum. Mas nessa outra turma a gente trabalha também com um espelho da resposta esperada. Então os alunos dizem, o que você Hum, esperava nessa atividade? A gente já faz o espelho
Então, quando eu Legal. planejo a atividade, eu coloco o que, num outro documento, que eu espero que o aluno desenvolva. E assim a gente faz a avaliação. É legal, até porque a gente, através do espelho, a gente vê se a atividade que a gente planejou, se ela realmente cumpriu com os objetivos, né? Exatamente. Eu estou digitando aqui, o pessoal pediu para botar o nome Ah, dos os nomes, softwares. Eu sim. estou jogando aí, porque eu estou vendo que o tempo tá indo, eu estou só 5 minutos, jogando, pessoal. vocês vão tentando explorar ao máximo, tá? Sim, trouxe a Vivi trouxe que acredita que isso não vai terminar tão cedo, que a gente vai acabar trabalhando muito com essas ferramentas mesmo. Manter o vínculo É, com os alunos pode ajudar e acolhê-los num momento difícil, onde o isolamento abala a saúde mental de todos. A gente tem sim, a gente tem alunos que se queixaram uhum, objetivamente dessa forma, dizendo que não estão em condições de produzir muito nesse momento. E eu acho, gente, que aí tem uma coisa que eu tinha até falado com a Rosa quando a gente estava aqui organizando, né, de fazer a live com horário e tudo, sim. que conversando com uma pessoa que já trabalha com EAD, ela estava dizendo que essa transposição da atividade que a gente planeja em sala de aula presencial para a atividade remota, quando a gente transpõe 2 horas de atividade em sala de aula para 2 horas de atividade remota, isso vira um trabalho absurdo, tanto para o aluno quanto para o professor. A gente não citou essa questão da sobrecarga que Não eles estão falou, sofrendo de atividades, é verdade. sim, e é por causa dessa falta de informação. Marcele, anota aí, outra live, né? Saúde mental, né? A sobrecarga das atividades para os alunos, professores. E aí já tem tema aí, ó, para 2 meses de lives para Benfísio. Verdade, a gente precisa muito falar disso, porque essa é uma necessidade da gente aprender. Como é que a gente vai trabalhar essa carga horária? Porque nós só estamos transpondo, né? E o Isso. aluno realmente está muito esgotado, e os professores também. Porque a gente está falando de atividade de fórum, gente. A Adriane falou, e nós também, Nossa, e muita é sobrecarga. Todo muita mundo sobrecarga. reclamando da sobrecarga, porque realmente, Rafaela, é porque a gente ainda não sabe mesmo, pessoal, fazer. A gente está aprendendo, né? E é por isso que a gente está fazendo as lives. A gente tem que Se dar conta ajudar. disso, Né? de se ajudar a compreender. Então, quando a gente for Aqui, pensar, essas lives são momentos de aprendizagem colaborativa, né? Que a gente tanto sonha, né? E preza e tô morta de gosta. cansada, gente. Acho que era isso. Todo mundo acabado. A gente precisa. Eu vou me comprometer a dar uma explorada nessa questão de como é que a gente faz essa migração dessa atividade que era prevista para uma sala de aula para uma atividade em trabalho remoto, né? Os professores também, Joia. pessoal. Tá bom? Olha só, nós temos 2 minutos a live. Eu imagino, porque eu nunca fiz, eu imagino que ela interrompa, né? Que ela não peça licença. Ela. Então, ela fecha. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Eu quero pedir desculpas se passou pergunta aqui e a gente não Isso. contemplou. Eu tentei dar uma agregada aqui, estou com o computador ligado, tentei agregar um pouco as perguntas, então talvez eu não tenha feito as perguntas de modo literal, mas eu juntei para a gente pelo menos contemplar a temática, né? E a Uhum. próxima, pessoal, vai ser daqui a 15 dias, então. Quem quiser trabalhar aqui com esse diálogo, quem quiser vir, né? Quem quiser se convidar, Manda contar. direct na Benfísio. Pelo Instagram da Benfísio, manda um direct, né? Se você Isso tem mesmo. esse know-how mesmo, a Benfísio é isso, gente. Todo mundo se ajuda, todo mundo se coloca, né, Laís? Para A Marcela, somar. só se fechar, pode clicar para voltar. Mulher, nós estamos falando de sobrecarga de trabalho, ela quer explorar Quer dar aí. outra, quer fazer 2 lives, não pode, Marcele. Marcele, hoje tem live da Rita Lee, é daqui 1 minuto. Não, É, já está é, falando. não. Aí A o pessoal live da. botou logo no início que a gente está competindo com a Rita Lee e com várias outras lives, né? Que o Instagram agora virou Livegram, né? Live Mas, gente, ó, vou aproveitar o minutinho final para agradecer demais. Obrigada, Laís. Gratidão por tudo, né? Por tudo que você representa na minha construção docente, né? Você, a parceria de sempre, né? Pela amizade. Obrigada, Benfísio. Eu adorei a experiência. Eu estava realmente meia receosa, mas foi muito bom. Obrigada a todos vocês. Um grande abraço.